Bom dia, galera do meu canal! Agora com o meu pacotinho. Oi, pessoal! Bom, gente, o vídeo tá bem diferente. Depois de um ano, eu voltei pro canal. E agora com meu bebezinho, meu filho amado, tão esperado. Da família toda e da mamãe, principalmente, claro. Bom, gente, eu vim morar em Portugal já tem mais de um ano. Antes eu morava em Santa Catarina, né? Pra quem acompanha o vídeo há mais tempo. E nunca foi uma coisa que eu imaginava que aconteceria. Porque quem me conhece na vida real, assim, no dia a dia, sabe que meu sonho era ir para os Estados Unidos. Então eu estava me planejando para ir para os Estados Unidos fazer au pair. Bom, mas as coisas não são como a gente quer, né? Mas vim parar em Portugal. Mas tá tudo bem, graças a Deus eu tenho me adaptado. Claro que não é como a nossa vida no Brasil, né? Obviamente. As coisas, o país, as pessoas, não tem nada a ver. Em relação à qualidade de vida, maravilhosa. Comida muito boa, muito parecida com a nossa mesmo. Mas agora mudando de tudo. Se vocês tiverem interesse em saber as coisas, como é morar aqui e tudo mais, ok. Mas a minha realidade agora é trazer pra vocês o parto do bebê. Como foi aqui. Bom, gente, eu fui ter o parto no público. Por quê? Não sei se vocês têm a mesma percepção ou era o que falavam pra vocês, que tipo, primeiro mundo, o SUS aqui é primeiro mundo, que não se chama SUS, né, que é o SNS deles, que é primeiro mundo, tal. Assim, pra grávida, todos os exames, tudo em relação ao bebê é gratuito. Gente, o quarto dele não tá 100% pronto. Assim, por quê? O bebê, na verdade, ele nem dorme aqui, tá? Então, o fundo é aqui a troca dele, que tá mais bonitinho, mais organizadinho, mas tá uma bagunça, eu vou arrumar. E ali é uma cama de casal que era da minha família, que veio pra cá pra ver o nascimento e pra ver o bebê e tudo mais. Então, a gente vai começar a arrumar agora, a partir dos 6 meses dele, que dele vai mudar pro quarto dele. É o que a gente quer, né? Mas como o bebezinho gosta, a mamãe gosta muito de dormir com ele, na verdade. Eu que estou me desapegando de... Ele tem que ir pro quarto dele, mas a princípio ele dorme com a gente no Next to Me, que é o carrinho portátilzinho dele do lado, que fica acoplado na cama. E ele fica ali no berço pra minha cama, pro berço pra minha cama. Então, é mais uma questão minha, tá? Não é ainda em relação a ele. Ele é um bebê muito calmo, muito gostoso, então... é mais pelo meu apego mesmo. Então, bom, voltando à questão do parto e tudo mais. Para as grávidas, é gratuito, tá? Eu tô um pouco ofegante, porque eu também tô bem acima do meu peso ainda. E assim, eu quero... E é também a primeira vez que ele tá usando canguru. Assim, mais tempo, né? Eu tentava pôr ele antes, mas ele não se adaptava, mas agora ele tá mais durinho. E parece que ele tá aceitando mais, e também pelo fato da cabeça dele. A cabeça dele tá muito boa, mas ele fica deitado no tapetinho e tal, faz o tummy time. Mas assim, não tá 100% como deveria, né? Na verdade, isso vai, conforme o tempo, vai voltando. Mas enfim, eu não quero deixar ele tanto deitado ali, agora eu quero fazer outras formas pra ele ficar com a cabecinha. Bom, voltando ao parto. Então, como a questão do SUS aqui era, tipo, maravilhosa, como particular, não sei o quê, bababá. Então, eu fui na fé, né? Não, vai ser tudo maravilhoso. Algumas consultas fizemos no particular com ele, porque não foi tudo, assim, tão simples de conseguir as coisas, porque... eu cheguei aqui bem na época de mudança de lei, um monte de coisa de imigrante, papapá. Então, assim, demorou uns, acho que 2 meses, mais ou menos. Foi muito rápido as coisas pra mim.
graças a Deus. Mas teve um atrasinho ali, uma demora, mas a gente conseguiu pegar todo o plano dele de gestação ali, né, de gravidez, ele foi atendido no público. Mas alguns, como eu falei, a gente fazia um pouco no público, um pouco no particular. Um pouco no público, um pouco no particular. No início, nós tivemos o primeiro exame lá no particular. E eles detectaram que o meu cordão, que o meu fluxo não passava tão bem pro bebê. Que isso era a questão da aspirina lá. Meu Deus, gente, agora sumiu tudo as coisas da minha cabeça, o nome. Mas é a pré-eclâmpsia. Então, tinha tendência à pré-eclâmpsia, né? Então, eles começaram a me dar aspirina, que é a AS. É uma aspirina que tu toma, né? Aí tem que tomar até as 32 semanas, se eu não me engano. Enfim, eu já faz 4 meses que o bebê nasceu, né? Também já nem lembro mais. Mas eu tive que tomar essa aspirina. E o mesmo exame foi feito no público. Mas lá eles não detectaram nada. Aqui tava tudo 100%, tava maravilhoso. Mas como eu já tava fazendo acompanhamento no início no particular, eu fiquei na dúvida, né? Eu fiquei, gente, a gente fez o mesmo rastreio, o mesmo exame. Mas no público elas não detectaram e no particular sim. Já fiquei meio assim, né? Já fiquei, que saco. Isso, porque eu nem pensei só em mim, pensei e nas outras mulheres, né? E nos outros casos. Porque hoje em dia essa pré-eclâmpsia se fala muito. Então, e na altura ainda tava tendo vários casos das atrizes no Brasil. Alguns casos eu não lembro. Eu não lembro porque eu não acompanho também. Ele tá com sono já. Não sei se ele vai dormir aqui, mas eu queria que ele dormisse. Eu vou pôr isso aqui pra ver se ele encosta e fica bem. Mas... Opa! Mas... Então eu tava atenta a esses casos e tava assim, meu Deus, será que pode acontecer alguma coisa com a gente? Então no início eu cuidei muito bem da alimentação. Cortei tudo, açúcar, doce, mudei pra adoçante, só comia, tipo, coisas boas mesmo, né? Tipo, até os 6 meses eu fui em alimentação bem louca, assim, de dieta. Então eu tava ganhando peso, mas mesmo assim eu tava ganhando peso e, tipo, tava ficando inchada. Eu tinha um inchaço louco, tipo, muito inchada. Então, chegou ali no final, né? Eu tava com 20 quilos a mais. Eu ainda tô bem pesada. Bem pesada mesmo. Quando eu engravidei, eu tava com 67, que é o meu peso ideal. E agora eu tô com pra lá de... Não vou nem falar, mas enfim, eu tô bem acima do peso. Mas a gente agora vai começar a trabalhar, né? Mas voltando pro início. Aí tomava aspirina, papapá, exame de sangue, coisa, e vitamina... E isso, o bebê tava bem. Aí chegou nas 39 semanas e 3 dias. Só que, antes disso, eu já tive em algumas vezes na urgência, que é como se fosse emergência lá no Brasil, né? Que tipo, tu vai pra ser atendida. Porque eu tava me sentindo suada lá embaixo. Então, eu chegava na urgência e eles falavam, porque isso é normal no final da gravidez, papapá, que acontece por causa do suor do sol, que era no verão, né? Então, no verão vocês suam mais, sentem mais, então, tipo, tudo eles falavam que era normal. E eu me sentia mesmo bem suada lá embaixo, bem molhada, assim, tipo, em relação a líquidos, né? E aí... Eu ficava, gente, isso não é normal, e eu ficava preocupada. Eu fui várias vezes na urgência e nada, me mandavam embora, ou me davam algum comprimido, alguma coisa só pra, tipo, pra passar aquilo. Mas era tanto suor, tanto líquido, que a minha coxa ficava assada, tipo, né, de ficar, tanto da fricção e de estar molhado. Bom, resumindo, aí chegou nas 39 semanas e 3 dias... Eu fui fazer um exame de rotina, né? E eu estava já num tamanho que eu pensava, meu, a qualquer momento a bomba vai explodir, né? Então, todas as coisas, tudo de parto, coisa dele, minha, tava dentro do carro.
já tava o tempo todo dentro do carro. E chegou nesse dia, a nossa maternidade era de... como é que se fala? Que ensina, né, os jovens também lá, os médicos. E então, no dia do meu atendimento, eram moças mais novas, né? Somos louca. Eram moças mais novas, então, elas prestaram mais atenção. E foram me examinar e perceberam o líquido e falaram, olha, a gente vai examinar esse líquido porque tá estranho, né? E então, gente, tá uma bagunça. Daqui a pouco começa a arrumar junto e falar, porque é duas coisas. E aí, então, elas, vou examinar e tal. E daí, hoje em dia, tem um testezinho que elas colocam um cotonete e colocam como se fosse um teste de gravidez. E ali detecta se é se é o líquido amniótico ou não. E elas fizeram e deu positivo. E aí, elas me olharam e falaram assim, olha, mãe, você vai ter que ser internada hoje. Eu até chorei, porque assim, foi uma mistura de assustada com alívio, com é hoje, na minha cabeça o bebê ia nascer naquele dia. Bom, chegando aqui, chegando lá, já tinha ficado, né? Minhas coisas estavam lá, já estavam organizando as coisas. E aí, então, me deram vários papéis pra assinar de... como é que se diz? Do procedimento, né? Da indução, dos instrumentos, papapá, se eu consentia ou não. E assim, eu fazia já o acompanhamento desde o início nessa maternidade, né? Então, a gente teve acompanhamento com um enfermeiro também, de preparação para o parto. E aí, então, nesse curso, me disseram que eu tinha que elaborar meu plano de parto e enviar por e-mail para a coordenação, para a diretoria do hospital. Eu fiz. Achando que meu marido acordou. E eu fiz exatamente o que eles pediram, né? Que era elaborar o plano de parto e enviar pra coordenação, pra diretoria. Eu fiz isso, ok? Me mandaram um e-mail de volta. Olha, a gente precisa conversar com você no dia da sua consulta em relação ao seu plano de parto. Em relação ao seu plano de parto. E aí, então, chegando lá, porque isso aqui é sua vontade, mas não quer dizer que vai ser feita, isso aqui também, papapá. Depois, se quiserem que eu detalhe mais sobre isso, eu detalhe, mas foi isso, me chamaram eu e meu marido, né? E aí, falaram tudo isso, que se eu quisesse mesmo, era pra levar esse plano no dia do parto mas talvez eles não cumpririam, mas dependeria do plantão lá, né, dos médicos. Eu quero saber, joguei nas mãos de Deus, eu nem levei o plano de parto, tipo, levei na bolsa ali, ficou na bolsa. Bom, agora voltando pro dia 39, pela semana 39 de 3 dias. Chegando lá, fiz todos os exames e tal. Fiz todos os exames e tal, e aí falaram, olha, você vai pro quarto, onde tem algumas grávidas também. Na verdade, nem me explicaram muito, só falaram, você vai pra esse quarto e onde tem outras grávidas. Cheguei lá, tinham 3 macas, né? Eu tinha 2 grávidas lá, que estavam em trabalho de parto, e mais eu. E aí, então, chegou lá. Era na segunda-feira, se eu não me engano. Segunda-feira de manhã, já levava um toque. Mais um comprimido, que é um comprimido de indução. Assim, mas era um toque bem maléfico, tá? Porque eu sentia dor em todos eles, só não senti quando eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso que tenham mais
sei lá, mais amor pra fazer esse toque, porque dói muito, eu não quero sentir tanta dor, e eu tô sentindo. E aí, então, foi feito e tal. Bom, resumindo, usaram 3 comprimidos, uma fita, 2 comprimidos. À noite me deram uma injeção pra dor, e eu não tinha evolução nenhuma. No dia seguinte, mais 2 comprimidos de manhã, mais 2 à tarde, e não tinha evolução, e toque de manhã e toque à tarde. Aí chegou, tinha 2 de dilatação. Nesse dia fizeram o descolamento da membrana, então sangrou muito. Eu penso assim, eu sofri muita coisa obstétrica lá, muito. Então, como eu tinha assinalado que eu permitia praticamente tudo, elas foram fazendo e não foram avisando, sabe? Mas, tipo, no dia do descolamento, eu vi sangue, muito sangue e muita dor, mais dor do que o normal. Então, na hora eu pensei, né, foi descolamento de membrana. Mas não era avisado nada pra mim. Foi simplesmente, tinha muita grávida, parecia tipo uma entra, uma sai, bem assim, bem assustador. E aí, então, eles fizeram o descolamento, acho que eu tinha 2,5, 2, e não dilatava, não evoluía. No terceiro dia eu já tava morrendo, já não aguentava mais, falei, não quero mais, então uma médica que eu não sei da onde que ela surgiu, porque eu nem lembro se eu vi ela, não conhecia ela dos outros dias, mas pra mim, era a primeira vez que eu vi ela. E ela, eu vou fazer o toque em você pra ser avaliada. E eu falei assim, não, na hora eu tinha acabado de acordar, tipo, despertado, essa mulher entrou. E eu falei, não vou fazer mais nada a partir de agora, eu não quero mais nada, eu tô sofrendo e tal. Eu comecei a me impor, sabe, porque até então eu tava deixando, porque eu pensei, olha, acho que com essa quantidade de medicamento e coisa, eu vou ter algum tipo de dilatação, né? Mas nada. E aí eu peguei, falei, dessa vez eu não vou fazer mais nada, só vou fazer qualquer coisa. E assim, meu marido não dormia lá, né? Então ele ia embora às 10 horas e eu ficava sozinha. Todas as mulheres já tinham ido e voltado, já tinham parido. Passou lá, só umas 6 mulheres e eu continuava lá. E aí, então... Chegou no terceiro dia, falei que eu não ia fazer mais nada, que eu queria cesárea, papapá. E aí essa médica começou a apontar o dedo falando que eu queria que o meu bebê passasse mal e que não sei o quê, que eu não tava tendo responsabilidade com isso, com essa minha decisão. E ela chamou um outro médico, bem querido, ele veio, falou comigo, falou que ia fazer cesárea até às 6 horas, se eu não tivesse dilatação. Eu fiquei nessa tortura, tá? Tipo, e foi. Aí chegaram assim, só vamos fazer a cesárea com uma condição. Se você fizer mais umas intervenções que não foram feitas, que seria o rompimento total da minha bolsa, que como tava rompendo aos pouquinhos, né, tipo, só tava saindo gotinha, não tinha saído tudo, ainda precisava fazer isso. E também tinha a ocitocina, mas eu não fui avisada da ocitocina, eu nem sabia, na real, como era, né, tava escrito. Eu concordei, isso que é o que me, tipo, fica naquela... eu concordei, não devia, só que meio que tu não tem muita escolha, né? E aí, então, romperam e dela falou, olha, agora que a gente rompeu, tu vai pra sala de parto. Porque a dor que tu, quando rompe mesmo, é absurda. E eu já tava com um monte de comprimido de indução, então a dor foi ainda maior, né? E aí, então, chegando lá, eu fiquei horas e horas, assim. Não vou detalhar 100%. Se quiserem que eu detalhe, mas assim, resumindo, eu fui ter o meu bebê 9 e pouco da noite. Não tinha médico pra atender, nos deixaram sozinho. Eu tive oxitocina na veia, mesmo assim, tipo, demorou pra dilatar. Então, assim, resumindo, meu parto foi bem assustador, tá? Então, é basicamente isso. Eu não gostava de ter esse parto, assim, tipo, não queria que fosse a minha... como é que eu posso dizer? Meu relato de parto em Portugal, porque a gente tinha uma expectativa, eu tinha uma expectativa que, é primeiro mundo, é como particular, papapá, do Brasil e coisa, então... O pós-parto foi bom, comida ótima, atenderam a gente muito bem, as enfermeiras também, ficamos num quarto separado, mas assim, isso foi depois. A minha preocupação maior era o parto,
E o que foi, foi tudo assim, desse jeito, entendeu? Mas o pós-parto, a gente teve todo o atendimento, ajuda, auxílio, o bebê também. Então, nisso, na estadia ali, foi maravilhosa. Recomendo. Mas, preferia até que eu tivesse ficado com outras mulheres e ter tido um bom parto, entendeu? Do que ter passado por tudo isso e ter ficado lá sozinha. É claro que, por ter passado tudo isso, graças a Deus, nos colocaram num bom quarto. Eu acho que foi por isso. Que pensaram, essa mulher sofreu tanto que vamos dar um quartinho bom pra ela ficar bem. Mas assim, pro acompanhante que dorme com a gente esses dias, era o chão, tá? Era o chão, uma cadeira. Depois de um tempo, ali que a gente ficou mais 3 dias. Então a gente ficou 6 dias. Eu fiquei 6 dias lá, né, no total. Uns 3 dias ali, arrumaram uma cadeira pra ele, no final, melhorzinha. Bom, gente, mas assim, é isso, nesse momento. Eu volto a falar mais aqui. Vou tentar fazer mais vídeo agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo. Porque é uma loucura, né? A vida com o bebê agora, assim, em casa e tal. Mas é bom, ele é um bebê muito calmo. Mas eu volto a falar mais sobre Portugal e tal, sobre minha vida, se vocês quiserem saber como está sendo aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que quem estiver assistindo, se for uma mamãezinha que vai ter o bebê aqui em Portugal, espero que a sua experiência não seja nem um pouco parecida com a minha. Só ali o pós-parto, que seja bom, entendeu? Tipo, o atendimento no hospital, porque... E assim... O hospital foi em Coimbra, a Bissaia Barreto. Eu fico chateada em falar, porque assim, não era isso que eu esperava. Pelas avaliações, pelas pessoas. Porque referência. Então eu estava muito confiante, eu estava muito bem com a minha escolha. Tanto que me indicaram, vai lá pra Póvoa, vai pra não sei aonde, vai pra não sei o que. Eu não, vou pra Bissaia Barreto, porque ela é bem reconhecida e vai dar tudo certo, e papapá, e eu fui na fé. Tinha um pouco de dúvida? Tinha, mas é o normal, né? O primeiro parto, primeiro filho. Mas é isso, gente. Agora o bebezinho dormiu, ele tá com uma cara, tipo, sei lá, ele nunca dormiu aqui. Mas é bom que ele dormiu, eu vou terminar de limpar as coisas. E me mandem mais coisas no comentário, se quiserem saber mais coisas, eu faço mais vídeo e tal, porque... Agora eu vou tentar voltar pro canal. Beijinhos!